Muito bem, estamos chegando com mais um episódio do nosso Oitimba Podcast. Para você que sempre acompanha a gente através da Oitimba TV, receba o nosso abraço, o nosso carinho especial, e a gente já pede de início, né, para que você possa compartilhar o nosso link e também se inscrever aí no nosso canal para receber as notificações, né? Sempre que tiver novidades aqui no nosso canal, você, claro, vai ser informado aí. É só fazer aí, se inscrever aqui no nosso canal, e também a gente pede, né? Espalhe o nosso link aí para que outros timbirenses, né, que estão fora do município de Timbiras, né, fora do estado, fora do país, então possam acompanhar, né, o nosso bate-papo semanal, Oitimba Podcast. As pessoas perguntam, por que demora tanto vocês levaram um convidado? É porque, assim, né, a gente tem que obedecer a agenda dos convidados, né? Às vezes está marcado aí na hora H, o cara desiste de algum compromisso e aí a gente fica, né, com esse vago, mas sempre na promessa de trazer gente, né, importantes aqui no município de Timbiras, que ajudam a construir a história, seja política, seja esportiva, né, social, enfim. A gente está aqui para bater esse papo semanal e, claro, você é o nosso convidado especial, e, claro, a gente faz esse bate-papo contando com você, com a sua colaboração de estar compartilhando, se inscrevendo, né, e comentando, deixando a sua opinião. E do meu lado, mais uma vez, ele aqui, o meu parceiro, Deres Nascimento. Seja bem-vindo mais uma vez, Deres. Hoje, nosso papo hoje vai ser super interessante, como os demais também que já tivemos aqui, né, Deres? Ok, Jota, obrigado. A gente quer agradecer por mais uma vez, claro, primeiramente a Deus por estarmos aqui, né? E assim, a gente começa, né, o podcast de hoje falando de saudades, né? Muitas pessoas perguntam por que demora, o que está acontecendo, e aí você já deu a explicação aí plausível, né, referente a essa questão da demora, que às vezes demora, mas muito feliz de estar de volta, e a gente com certeza hoje vai ter uma conversa aqui muito interessante. Muito bem, então para você que estava esperando, olha só quem está aqui com a gente. Chiquinho Vieira, esse cara tem muita história para contar, principalmente na área do futebol, do esporte de Timbiras, né, Deres? Porque é um cara envolvido, né? Verdade. Com a questão esportiva do município de Timbiras, e a gente, claro, já dá as boas-vindas ao Chiquinho. Chiquinho, seja bem-vindo ao nosso bate-papo, e claro, eu gostaria que você fizesse aí uma breve apresentação. Quem é Francisco Vieira de Souza? Em primeiro lugar, boa noite a todos. Um prazer muito grande ter recebido o convite. E é um prazer muito grande. E no momento que a gente está passando muito feliz agora, e dá mais felicidade ainda para a gente. Francisco Vieira, o que eu posso falar desse cara? É um cara típico timbirense mesmo, ama Timbiras. Nasci aqui no município de Timbiras, no interior chamado Cachoeira, aqui próximo das Flores. E meu pai foi embora de lá, eu tinha apenas 1 ano. E de lá ele andou em vários povoados, que ele era comerciante. Teve no Santo Antônio do Abdala, teve Carro Quebrado, Buqueirão. E aí em 1971 a gente chegou aqui na sede da cidade para a gente estudar, caçando melhoria para os filhos. E aí a gente começou a vida em Timbiras. Cheguei na época que a energia ainda era do motorzinho, até 10 horas da noite, tinha que se recolher. Uma televisão aqui na escola, que hoje é Marão Sobrinho, era Maria Gorete na época. Nossa. Tudo na areia aí, não tinha nada. Aí a gente vinha dar aquele tempo ali na televisão e depois ia para casa. E aí chegamos em 71, em 73 perdi minha mãe, com 9 anos, Dominga Nonata de Souza. E meu pai e minha mãe, uma pessoa, um exemplo de vida para mim. E aí há 6 anos atrás, 7 anos, perdi ele, mas ainda está aqui no meu coração. Sou um cara feliz. Tudo que já fiz na minha vida, fiz o que eu quis, tudo de bom, não prejudiquei ninguém. A gente não é perfeito, às vezes tem as críticas. Para você ver, nem Jesus Cristo se salvou das críticas, da perseguição. Mas o importante é você ter o coração limpo e saber que você fez o certo. Muito bem. E aí, na parte de estudos, estive estudando em Teresina, terminei o fundamental aqui, fui para São Luís, dei 1 ano em São Luís, um científico chamado. E aí apareceu a chance em Teresina com meu tio, que é irmão da mamãe. Ele tinha casado nesse ano de 1980. Aí me levou para lá. Aí estive lá, terminei o científico, fiz o vestibular 2 vezes, muito difícil. Fiz para química, que não era uma área que eu almejava muito, mas que eu não culpo meu pai, a condição financeira dele não era muito boa. Eu fui estudar em escolas
Abaixo, não era a escola, se a gente for escalar 1, 2, 3, ela era a terceira escola no nível. Era mais barato, era o que meu pai podia pagar. Mas o pouco que eu aprendi, o pouco que eu fiz, eu agradeço a ele. Depois de muito tempo, retornei aos estudos, formei um professor, fui para a universidade. Sou licenciado em Geografia e estou na área de Geografia aí, já há quase 20 anos. Agora, Chiquinho, o interessante que a gente vê já nas suas palavras é que você é muito, digamos assim, muito família, né? Fale um pouco da gente, dos seus pais, para que os nossos próprios internautas possam conhecer quem realmente foi os seus pais. Eu sou família demais, amo minha família. Meu pai foi Antônio Vieira de Souza, esteve aqui em Timbira, tem serviço prestado na Sociedade Timbirense, ele foi juiz de paz por muito tempo, casou muita gente, inclusive a mim. Ele foi que me casou e acredito que muitas pessoas aí que vocês conhecem, ele casou. Trabalhou muito tempo, foi comerciante, só não se envolveu em política, mas ajudou muito política. E uma pessoa honesta, uma pessoa, não é porque é meu pai não, mas é um exemplo de pessoa. Você pode procurar a vida de Antônio Vieira de Souza em Timbira, que você vai encontrar só coisas boas. A mãe? A mãe Domingo nós toda, poucas pessoas conheceram. Os dois piauienses, que vieram embora do Piauí na época da fome. Isso aí é o que meu pai contava. As duas famílias. O mais engraçado é que minha avó, a mãe da minha mãe, fez calções para o papai, garoto. Quer dizer, eles moravam perto no Piauí, vieram as duas famílias fugindo da fome para o Maranhão. Olha, que legal. E quando chegou aqui Bom. se encontraram. Se conheciam, né? Já se conheciam, casaram. Pena que não viveu muito tempo. A minha mãe teve vários problemas, teve 5 filhos. Aí só vingou 2, eu, o Dário. Quem não conhece o Dário da padaria. E aí a vida é essa daí mesmo. Morreu, mas hoje lembro da minha mãe. E o pai Chiquinho? O pai é tudo na minha vida, aquilo ali foi tudo. Eu tô dizendo assim, e o pai e você? Ah, Quantos filhos o tem? pai. Como é que é a família hoje, Chiquinho? Não, o Chiquinho pai hoje, né, Isso. rapaz? O pai, rapaz, é um pouco complicado, mas aí a gente vê as pessoas falando pelo que a gente faz na vida. Eu recebi muitos elogios a respeito da minha família. Eu não sei se eu fui um pai perfeito, mas eu procurei dar tudo de mim. E hoje eu tenho orgulho dos meus 4 filhos, tenho 4 filhos, são 3 homens e uma mulher, minha princesa Ellen, e aí tem 3 filhos. E às vezes as pessoas falam, rapaz, que teus filhos são exemplo de pessoas. São pessoas que não se envolveram no mundo obscuro, hoje são praticamente 2 professores, 3 com a minha filha, o outro é formado em educação física, está também na área da educação. E é uma felicidade. Minha esposa também é uma pessoa exemplar, pessoa que eu amo, e que está comigo já há quase 40 anos. Então, em 2025 a gente chega aos 40 anos de casado e sou um cara feliz. Com certeza, tá aí, Muito grande bom. Francisco Vieira, rapaz, o Chiquinho. Chiquinho, você falou que foi estudar em Teresina, né? Quanto tempo você passou para lá? E como é que era sair daqui de Timbiras e ir para Teresina? A saudade de voltar de novo para essa terrinha? Você pensou, não, vou ficar em Teresina definitivamente? Não, tem que voltar para Timbiras. Como é que foi esse processo Rapaz, todo? Jota, tem uma história muito engraçada. Quando eu fui para São Luís, era muito apegado com meu pai, apegado mesmo, se afastar daquele jeito. E ele também, o sentimento dele. Hoje meus irmãos, já tem da segunda mulher dele, tem mais 5 irmãos, e eles sempre acharam que eu era o preferido deles. Mas não tinha isso não, acho que era porque eu brincava com ele. Tem filho que sabe brincar com o pai. Com certeza. Eu chamava o Antônio, era aquele negócio todo, abraçava ele. E aí os irmãos achavam que eu era o preferido, mas não tinha isso não. Mas ele quase fraquejava quando eu fui para São Luís. Quando eu fui embarcar nessa época que eu fui para São Luís, eu fui de trem. E aí a gente tinha que atravessar o rio e esperar o trem. O trem passava tipo 4 horas da manhã, mas a canoa só funcionava aí até 10 horas. Aí quando deu umas 8 horas a gente foi dormir lá do outro lado. E aí na hora que eu ia saindo de casa, eu fui chorando, ele disse que ainda pensou e mandou eu voltar, desistir, né? Porque pai é assim mesmo, às vezes ele faz um sacrifício, mas para a melhoria do filho. Quando eu voltei já depois de 2 meses, passar um dia, tipo Semana Santa, parece que foi, ele me contou isso, rapaz, quase que tu não ia. Nossa. Aí ainda bem que não deu certo. Aí em Teresina foi bom, que foi meu tio, a família. Hoje já visito ele muito lá, gente boa. Inclusive agora aconteceu uns fatos lá com ele, a gente não vai entrar em detalhe agora.
E passei 4 anos lá, Teresina, uma época boa, tinha várias pessoas daqui de Timbiras. Tony Frazão, tá na época, o Gordura, que foi um grande goleiro aqui em Timbiras, também tivemos tudo junto lá na época, ele da foram treinar. E engraçado que eu estava perto lá do centro de treinamento do Piauí, mas aí o foco estava no estudo, e terminou misturando estudo com futebol, acho que foi o atrapalho um pouco, mas no estudo foi isso. Muito bom, tá aí o Chiquinho sempre envolvido com futebol, né? Quando a gente fala em Chiquinho Vieira, a gente já associa ao futebol. Verdade. Né? Eu estava vendo aqui que eu imaginava que o primeiro time que o Chiquinho tinha fundado em Timbiras teria sido o Guarani, mas eu estou vendo aqui que foi um bom sucesso, com 10 anos de idade. Chiquinho, conta essa história pra gente. Rapaz, isso é uma história muito séria. Eu morava ali na São Bernardo, que hoje é Eduardo Lindoso, no finalzinho da rua. Galera lá, os amigos, Manuel Moura, Caial, que para mim é o maior goleiro da história de Timbiras. E aí a gente tinha aquela galera lá, e inclusive o nosso campo de prática era no Anjo da Guarda, onde hoje é o Mudó Calvim. Tudo naquela idade de 10, 11 anos. Tudo 10, 11 anos, a gente tinha o areal chamado, que fica ali no pé da ponte, tinha tipo uma quadra de areia, chamava de areal. Lá a gente nego pegou mesmo preparo e domínio de bola, e a bola da gente era de borracha, né? Hoje o menino está com 8, 9 anos, está com a bolinha de couro. Bola de couro. E a de borracha ajudou muito. Ajudou muita gente no controle. Quando a gente foi para de couro, a gente já estava... Tá com habilidade já. Habilidade suficiente. Então, a gente ficou, galera lá, e a gente treinando lá, turma, e aí eu resolvi fazer um time. Rapaz, eu convidei o Manuel Moura, vou fazer um time de 10 anos mesmo. Chiquinho, como foi conciliar, por exemplo, você disse que passou 4 anos em Teresina. Qual a idade que você foi para Teresina e como foi conciliar essa paixão pelo futebol e os estudos? Foi difícil, muito difícil. Eu hoje me lembro que estava com 17 anos, 16, 17, já tinha participado da seleção timbirense, com 17 anos já fazia parte. Aí, como eu disse, eu acho, tem momentos que eu reflito e eu acho que o futebol pode ter atrapalhado um pouco, porque você, para estudar, você tem que ter o foco. É foco. Hoje a educação, você vê, o cara estuda. O cara, para ser um médico hoje, ele vai à noite estudando. Ele tem que abdicar de muitas coisas para ele vencer nos estudos. E eu era muito dividido, que eu, apaixonado por futebol e aquele negócio todo, acho que teve um atrapalho um pouco. Desses coleguinhas que fundaram o Bom Sucesso, o seu primeiro time com 10 anos, foi algum na época que você foi estudar para Teresina, algum junto com você, que vocês sempre se viam lá? Não, foi não. Não foi ninguém, não. Aqui, quem eram as pessoas aqui? O Manuel Moura, o Caial, o Betinho, Zé Luiz Mota, que é meu amigo demais, primo do Betinho. O paizinho aqui também fez parte do nosso time. O Santos, Capo Santos, Sargento? Isso. E a nossa primeira equipagem, para a gente disputar, a gente pediu a camisa. Hoje me lembro de várias, os jogadores, cada qual que tiver uma camisa, dá a camisa pra gente botar no Tintol. Naquele tempo tinha um Tintol chamado. Tintol, sim. A gente botava... Hoje tem. Tem uma lata daquela de querosene, enchia de água e botava... E as camisas com Tintol dentro para cozinhar aí um tempo, né? A gente comprou um Tintol preto e um vermelho. Aí as duas camisas, eu hoje lembro, as duas camisas que o Manuel Moura e o Zequinha Moura, que Deus a tem, né? Faleceu agora há pouco tempo. Deu duas camisas, nessa época o material era de chamar Volta o Mundo, um materialzinho de Volta o Mundo e de botão a camisa. Mas foi aceito, né? Olha, legal. O Tinha também, o Zé Maria, o Tinha. Sim, muito tempo a gente se encontrou no Guarani, já fizemos história no Guarani. E, inclusive, fizemos essa equipagem. É engraçado que na mesma época o outro cara que foi, o cara do futebol de Timbiras também, o Zé Pitoco, a gente morava ali no final da rua e o Zé Pitoco aqui no centro. E o Zé Pitoco fez outro time. O Zé Pitoco foi embora novo demais, o Zé Pitoco, aqui era craque. E chegou já veterano e ainda era craque ainda. E aí ele formou o time aqui, o time dele aqui. Hoje me lembro, o Irã, Frazão era o time dele, o Nego aqui da Dona Joana. Tinha uma galera danada. E o time dele era Fluminense. E aí era o contrário, a nossa camisa era vermelha com calção preto, Tintol. E a dele ele pintou a camisa preta e o calção vermelho. Porque acho que o Tintol que tinha na época era essas duas cores. Essas duas cores. Legal. E aí fez o time, aí bom sucesso. Durou um tempo bom. Aí retornou a Timbiras aqui o Zé Maria da Malária, que foi um dos grandes jogadores aqui também da época do Cruzeiro. Chegou porque o pessoal da Sucan, né?
Naquele tempo eu trabalhava num determinado lugar, com pouca voltava, aquele negócio todo, e ele chegou e foi morar lá perto da gente. E viu o interesse da gente, a gente, menino, a gente acordava às 5 horas da manhã, 4 horas para ir fazer física, aquele negócio todo. E ele viu aquele esforço da gente, aí ele já é um cara veterano, tinha encerrado a carreira, e achou muito interessante aquilo e chamou o menino para uma reunião para fazer o time. Rapaz, eu vou tomar de conta desse time aqui, que é uma garotada boa. E tinha um filho dele também que era muito bom de bola, o Jorge, que jogou com a gente também, um centroavante muito bom. E aí, quer dizer que naquela época, Chiquinho, sem nenhuma estrutura, mas já tinha aquele esforço da galera de se preparar, né? Doido, diferente demais hoje, era raiz mesmo. E aí ele chegou, fez a reunião com a galera, e disse, só vou tomar de conta de vocês e tal. E, pô, todo mundo aceitou. Aí eles vão mudar o nome do time, de Bom Sucesso. Aí a gente ficou assim, aí qual é o nome? A gente vai botar Brasilzinho. Aí, tudo bem, nome bonito e tal, Brasilzinho. E aí a gente foi formado o time. Teve uma rivalidade muito grande na época que a gente era, não era do bairro, era do centro, mas era praticamente um bairro, porque a gente era donos da guarda. Sim. A galera, a gente era donos da guarda. E aí tinha um time aqui no centro que o Edmundo fez, o Vasco. O Vasquinho também, na época. Isso a gente já estava passando lá os 10, 12 anos, 13, já estava. E o Edmundo fez o Vasco e criou uma grande rivalidade. O campo do Vasco aqui, onde é o estádio hoje, o do Brasilzinho lá no Anjo da Guarda. Quando o Vasco ia pro Anjo da Guarda, ele taca neles. Quando vinha para cá, eles tacam na gente. Nossa! Aí ficava nessa rivalidade e foi indo, aí a gente tem aquele sistema de liderança, eu acho que eu sempre fui um líder. Eu acho que desde criança. Aí o cara que não queria se deixar dominar, sei lá, eu penso assim às vezes. Aí mas o Caial, acho que a gente não gostou do Brasilzinho que ficou, bora fazer um time para nós. Eu acho que a cegueira é eu ter um time. Ter um time próprio, né? Era o meu time. Não jogar no time de ninguém, dos outros. Jogar no teu acho mesmo. Que eu não queria jogar no time dos outros. Tá certo. Aí o cara, vamos fazer. Aí foi na época que, já em 74. O Calhau já goleiro nessa época? Não, o cara era um grilinho velho, mas danado. Jogava, fazia tudo com a bola. Aquilo ali era para ser profissional. Se tivesse a época, a chance dele, Betinho, Zé Pitoco, tudo era sem dúvida nenhuma. E aí, vamos sair, vamos. Aí o seu Zezinho Henriqueta, que foi outro grande baluarte do futebol de Timbiras, essa é pai já casado com a filha dele, e a gente vivia junto, ele gostava muito da gente, como neto mesmo, e flamenguista doente. E aí tentavam colocar na gente aquele negócio de Flamengo, o Marco Caial da chegamos ainda entrar na onda dele, né? Mas aí não dava certo não tinha aquele amor. E aí foi a época do Fluminense, a gente pegou para ir pro Fluminense, tu é doido, aí a gente começou a torcer pelo Fluminense, lá só na Rádio Globo. Aí fizemos o Fluminense, e o Marco Caial. Aí a galera do Brasilzinho veio com as tudo. Até o próprio Jorge, filho do Zé Maria da Malária. Aí o Brasilzinho acabou, a gente fez o Fluminense, o Brasilzinho acabou, a gente ficou. Mas a sua paixão pelo Fluminense, né? Hoje você é torcedor do Fluminense, né? A sua paixão começou aí já aos 10 anos? Foi pela aí, 10, 11 anos. Aí depois, 75, 76, vi a máquina do Fluminense, um dos maiores times da história. Só craque. O único jogador que não era da seleção era o Doval, que era argentino. O restante era base da seleção na época. Legal. Agora, Chiquinho, a gente, para que as pessoas fiquem sabendo, a gente vê aí que você falou nome de pessoas que realmente participaram e construíram essa questão do futebol aqui em Timbiras. Um deles, que é da minha época também, assim, que eu ainda acompanhei jogando aí, é o Caial. O Bom Sucesso, nessa história com essas personalidades, como é que foi a trajetória desse time? Realmente teve vários títulos, ou aquilo ali só foi um começo para a disputa mesmo, como você mesmo falou, na disputa que tinha no bairro Anjo da Guarda e na disputa que tinha aqui no centro na época? Exatamente. Foi pouco tempo também o sucesso, não demorou muito não, porque aí, como eu falei, veio o Brasil, depois veio o Fluminense, mas tem pessoas que vêm desde o início, Caial, o Vanvão também, o Vanvão fazia parte do Bom Sucesso, foi um dos grandes jogadores também, o Vanvão, Betinho. O Betinho, quando na transição de Bom Sucesso para Fluminense, ele vivia mais aqui no centro também, com a mãe dele. E ele já veio para a parte do Vasco, na época, né? Ele participou do Vasco. Quando era Fluminense e Vasco, na época o Betinho era do Vasco. Mas aí foi o tempo passando, e a gente naquela luta de Fluminense e Vasco, que foi uma rivalidade muito grande também.
rivalidade grande, existia uma rivalidade muito grande entre Fluminense e Vasco. E o Betinho era do Vasco. Hoje o Betinho é um irmão, meu irmão, né, de sangue, mas de coração. Somos compadres 2 vezes. Cara, eu considero muito, eu considero um irmão, o Betinho. E aí, muito tempo depois, o tempo passou, ele veio para o Fluminense e fez história no Fluminense também. Inclusive, quase todo o Vasco veio para o Fluminense. Agora, acho que é uma pergunta, uma curiosidade, que na minha época a gente tinha também essas rivalidades nesses timezinhos de pelada, né? Que a gente construía ali no campinho de pelada e fazia 2 times ali. A nossa disputa na época, a nossa rivalidade, a gente fazia 2 jarras de suco gelado com alguns pães, né? E o que vocês, na verdade, essa rivalidade era disputa do que na época, por exemplo? Às vezes tinha troféu, mas não era tudo a ver, né? Principalmente na época que a gente fazia trabalho na base, que eu trabalhei mais de 10 anos com futebol de base aqui. Esse aqui foi jogador meu. Não sei o Jota, mas... Não tive uma passagem, joguei num time seu, aí, inclusive fiz um dos gols mais bonitos da minha vida. Um gol de voleio aqui no Campinho do Vieira. Olha só, craque, viu? Uma adega aqui, né? Eu ia passando na rua, Chiquinho ia passando uma bicicletinha verde, né? Lembra? Bora ali jogar aí, eu fui, cara, né? Cheguei lá, cara, veio uma bola aqui no escanteio. Pronto. Sabia que ia pegar na bola, rapaz, não pegou bonito, foi um golaço. E o Délis se tivesse o que registrar na época. E o Délis tem a história do Délis aí na canteira de base, uma vez ele deu tiro pro Palmeiras, né? Tinha o Sim, Palmeiras e São Paulo, que era uma rivalidade muito grande lá no Sub-17. Era o Jardel. Olha aí, viu? Joguei bola, muito bom. Quem olha o Délis assim, diga esse aí nunca jogou bola, mas tá aqui o Chiquinho de prova. De prova, tá vendo? Tem registro, mas tem o Chiquinho de prova. Ninguém acreditava, agora tá registrado, viu? Tem uma história que não é verídica, essa história de Palmeiras, o professor chefe, que foi goleiro também de São Paulo. Nessa época ele era goleiro de São Paulo, ele sempre conta nas rodas. Aí eu fico, chefe, ele aumenta a história. Silvio Ramon também foi goleiro. Foi goleiro, aí o chefe era goleiro de São Paulo na época. A gente foi uma disputa lá do Sub-17, era a final, São Paulo e o Palmeiras, né, do Luquinha. Luquinha que era... eu criava os times e entregava para as pessoas. Eu sabedor disso. Sim. Eu criei o Palmeiras no quintonte quando o Palmeiras. Criava o São Paulo comandante, fica o São Paulo. Comandante, Santos, entregava para um. Nessa época a gente fez os times de São Paulo, né? São Paulo, Santos, Guarani. Todos eles eu fazia o time, montava o time e entregava para as pessoas, ia só administrar ali, fazer o campeonato e a galera jogando. Aí, mas eu tinha uma pontinha pelo São Paulo. São Paulo tal, que era quase o time, os melhores estavam no São Paulo, não era? Isso, era realmente, boa. Da época. Era. E aí teve uma decisão, aí a gente estava ganhando de 1-0, acho que foi do gol do Déris. Não sei se foi essa, não. A gente ganhou São Paulo ganhou de 1-0 e aí ou foi do Jade. O Jade era do Palmeiras também, não tem bem lembrança, não. Essa, o chefe goleiro. Era grande zagueiro. Grande zagueiro. Aí no finalzinho o Palmeiras empatou. É a história do chefe, mas a ideia foi decidida, o Palmeiras ganhou o torneio. O chefe foi que inventou essa história aí. E aí terminou o jogo, aí 1-1. Disputa de pênalti. Aí o chefe, quando é que eu fui lá um dia, chefe, o que tu acha aí, rapaz, esse negócio aí? O time empatou, disse, Chiquinho, rapaz, o time tá cabeça baixa aí, empate aí no último minuto. Eu não tô achando muito viável essa decisão, não. Disse que eu cheguei lá e só o campeonato acabou, 2 é campeão. Deu título por 2. Mas na verdade não, nessa época o Palmeiras foi campeão. O chefe que gosta mesmo de contar história. É verdade. A gente está conversando aqui com o Chiquinho Vieira, contando histórias, né? Como muito diz boa, um amigo nosso, né? Do futebol de outroras, né? De Timbiras. Muitas histórias muito divertidas, né? Chiquinho trabalhou muito com a categoria de base dos 13, 15, 17, 20 anos, Chiquinho. Como você disse, fazia os times, montava, entregava para um cabeça tomar de conta, organizava o campeonato. Aí eu te pergunto, o que de positivo você tirou dessa experiência de trabalhar com a base aqui em Timbiras de forma voluntária? Experiência muito boa, porque eu estava fazendo o que eu gostava de fazer, que eu amava fazer. E eu acredito que eu ajudei muitas crianças a entrar no mundo melhor. A gente não salvou todos, porque a gente tem exemplo também, que eu não vou falar de exemplo que desviaram, mas a gente lutou muito pelas pessoas, essas pessoas que desviaram. Eu ia na casa, dar conselho, falar, chamar para jogar bola. Teve um deles... Você fazia um trabalho social além do esporte? Social, fazia. Cansei de pioneiro, né? Pioneiro, fazia. Teve um que hoje ele está perdido, ele deve enquanto que ele me topa não, ele fala comigo, rapaz, tu tentou muito comigo me tirar disso. Ele mesmo fala para mim. Fala o nome aqui, porque não vale a pena a gente estar citando nome. Mas eu acredito que eu ajudei muita gente. E meu objetivo era esse.
estava fazendo uma coisa que eu gostava muito, futebol, apaixonado por futebol demais. Acho que é acima da média, minha paixão pelo futebol. Chiquinho, a gente vê que tu tem assim, uma dedicação incrível nessa questão, principalmente do futebol, né? E agora, já se revelando aqui, a gente já colocando aqui essa questão desse trabalho social. Se não tivesse, se você tivesse na época tido assim, digamos assim, uma oportunidade para ser um jogador profissional, você largaria tudo para seguir isso? Eu acredito que eu largaria, porque era uma chance boa. Naquela época também não era o mundo de hoje no futebol, que você vê que muito dinheiro, apesar de ser mal distribuído, hoje você é sabedor que acho que não dá 2% de jogadores. Mais de 90% de jogadores que não ganham 5 mil reais. Você já vê o restante aí com milhões. A minoria, né? São salários que a gente quase não acredita. O cara ganha não sei quantos milhões por hora. Os jogadores de nome hoje, né? Eu acredito que eu tinha abraçado a oportunidade, apesar do pouco conhecimento da gente. Hoje está tudo diferente. Tecnologia avançada, naquele tempo era tudo atrasado, é rádio. Até para a gente se comunicar era difícil, era carta. Muito difícil. Às vezes eu conto muito com meus alunos. Na época eu fui para São Luís, mandava uma carta para meu pai, era 15 dias para chegar. E ele me respondia outros 15. Se eu fosse dizer, papai, eu estou muito doente, precisando de remédio, quando o remédio chegasse eu tinha morrido. Então é um avanço muito grande. E hoje as facilidades, você vê o futebol hoje, a gente vai caçar, antigamente a gente via aí 30, 40, 50 jogadores nível alto. Hoje, estamos aí quase com 15 anos, 20 anos, 3 jogadores dominando o mundo, só 3 de alto nível, que como eu digo, é muito difícil. Foi difícil. E muito jogador peladeiro aí que só o preparo físico. E naquela época era craque. Agora, Chiquinho, uma coisa interessante que a gente pode observar também, que você iniciou, né, essa questão das categorias de base, sub-13, sub-15, 17, sub-20. E, assim, desse trabalho que foi iniciado lá atrás por você, e hoje, o que é que você pode fazer a avaliação pelas categorias de base que a gente tem hoje dentro do município? É um bom trabalho do Emerson e do Cureba também, eles continuaram com o trabalho. César também, não quero esquecer o César e o Menigo também, que participaram muito desse trabalho também. E é muito importante. E hoje eles vão colher frutos, que a gente já está vendo jogadores aí fora, tentando. Naquela época a gente não conseguiu, mas foram jogadores também fazer teste. Só que naquela época os jogadores nossos aqui não tinham a mentalidade que os de hoje tem. Porque eles achavam que ia chegar lá fora e já ser um profissional. Não é assim, a coisa não funciona assim. Faltou um trabalho em cima disso, para dizer para o garoto que não é assim que funciona. Você vê que é o menino do Ali Carlos, está lá no Rio de Janeiro, eu sempre converso com o Ali Carlos. Cara, tem paciência, que aí em 14 anos, daqui a quase 10 anos, que você vai colher os frutos. Colher os frutos. E é muito difícil. Porque nós tivemos, o Leno correu atrás, o Leno foi um grande jogador, o Leno saiu daqui sozinho para Teresina fazer teste. O Betinho não teve oportunidade. O Betinho, eu sem sombra de dúvida, o Betinho era um jogador de seleção brasileira, se ele tivesse sido profissional. Que o Jaco chegou na seleção, o Jaco não andava nos pés do Betinho. Isso aí eu conheci os dois, vi o Jaco jogando e vi o Betinho jogando, desde menino. Muitos nomes, né? A gente vê as pessoas que contam, né? A gente chegou também a acompanhar, né? Vários campeonatos aqui disputados aqui no Presidente Médici, né? Que agora é estádio Alvizão. A gente via pessoas como Betinho, o próprio Bebeto Moana. Que foram os caras. Eu acredito que na época, eu acho que Betinho, Calhau e Bebeto foram os únicos que saíram para fazer teste fora. Né? Eu lembro. Mas já com a idade já avançada, né? Não tinha. Como a gente está comentando isso aqui, eu lembro também da minha época que aqui tinha um time muito bom no Anjo da Guarda, que tinha um jogador lá, eu me esqueço o nome dele, mas ele jogava muito também. Ele tinha tamanho, posicionamento físico muito bom. Referente a isso, Chiquinho, hoje, a gente sabe que Timbira já revelou, né, um jogador que não chegou à seleção, mas eu creio que realizou o sonho, né, de jogar em times profissionais, que foi o Johnny. Você acha que hoje a nossa juventude, você que foi um dos pioneiros dessa criação das categorias de base, você acha que nossa juventude hoje está preparada para nós termos destaques no futebol hoje, aqui dentro do nosso município? Com certeza, tem. O menino está fazendo um bom trabalho, o Everton mais o Cureba. Falta mais apoio, né?
Eu acredito que falta mais apoio. Eles têm apoio, mas falta mais ainda. Você, como é um desses pilares, na sua opinião, qual seria esse apoio? Iniciativa privada, iniciativa pública? Exatamente, os dois. Se pudesse os dois, era melhor ainda. Ter mais apoio para a criança, tudo. Tratamento médico. Você sabe que hoje, para ser profissional, não é só você chegar e jogar bola, não. Você tem que ter uma alimentação adequada. Se você não se alimentar, não vai ser atleta. Vai chegar e comer arroz e feijão, que ele não vai jogar em lugar nenhum. Comer carne não é comer arroz e feijão, é comer carne também, não é assim não. Tá Ter uma alimentação balanceada para você jogar futebol. Todo um acompanhamento. É um acompanhamento, né? é tudo enquanto, é psicólogo, é tudo. É difícil, não é fácil o cara ser profissional, não. E é muito importante. O trabalho está sendo feito. Eu acredito que a gente vai colher fruto mais tarde. Já tem alguns meninos aí fora e indo mais gente. Daqui um dia, com certeza, nós vamos ter outros Jones aí no nosso futebol timbirense, que é um exemplo de Jones. Essa sua ajuda, a gente pode dizer que essa sua ajuda que você deu aí no nosso futebol realmente foi uma coisa maravilhosa por ser um dos pioneiros. Você ainda teria sonhos dentro dessa realização do futebol em Timbiras? Não, sonho mesmo assim, para mim mesmo não. Torcer pelas pessoas que continuam o trabalho. Como eu falei há pouco, eu já não aguento mais nem assistir um jogo. E acho devido ao trabalho muito grande que a gente tem, mas a minha torcida é para que apareça outras pessoas para trabalhar. Hoje, às vezes, as pessoas me procuram, você gostaria de ser secretário de esporte? Eu digo, não. Hoje, eu tomei um rumo diferente na minha vida. Hoje sou professor, mas sou amante de futebol, gosto demais. Gosto muito de futebol. Mas algum cargo de administrativo de futebol, não quero mais, não. Mas não tem mais aquele pique, tem mais, né? não. A gente soube nos bastidores que você também é muito amante, né? Inclusive foi um dos criadores da questão do futebol de botão. Não teria hoje nem o sonho de ser um dos coordenadores de organização do futebol de botão? Tem isso. Isso aqui, às vezes, é um sonho da gente. Às vezes eu converso com o Tossan, com o Zequinha. O Zequinha também é amigo da gente da época do futebol de botão, o Vilso Vieira. Eu vejo quem é as pessoas aí, ó. Era Tossan, era o Zequinha, o Cândido, Vilso Vieira, Ronaldo Cantanhede, o Ira. Olha só. O Leondinha, ali, Sobreiro. Era uma turma boa. A gente, à noite, a gente saía para casa de um de outro e fazia aqueles torneios. Era torneio mesmo, valendo todo mundo com o time. E aí foi formando esse time, aí a gente descobriu a maneira de fazer botões aí no litro, queimando plástico. Adoeceu muita gente ainda fazendo isso. Mas foi muito importante, é uma passagem da vida da gente que a gente não esquece. Eu também participei muito disso, só que na minha época, por a gente não ter essa habilidade para criar o botão, como você falou aí da questão da tampa, mas a gente pegava as tampinhas e montava o time, e o travessão e o goleiro era uma caixa de fósforo e o travessão era uma latinha de sardinha. Muito bom, cara. Rapaz, é divertido demais. Antes ainda dos botões, eu tinha as tampas, o time de tampa mesmo. Timezinho de tampa. Tampa, a gente recortava o escudo do time e pregava em cima. Exato, Depois a gente foi para a mesa, já crescendo, né? Mas nem criança. A gente, na época, jogava com a tampa, o joelho era todo roxo, o nego tá se arrastando no chão. Hoje a criançada de hoje, Chiquinho, não vê isso, né? Eu acho que não tem acesso a isso. Mas assim, a gente pode observar que na época também tinha um gibizinho que vinha, que ajudava muito a gente, que a gente lá tinha todos os escudos de todos os times do Brasil. Exatamente. E a gente aproveitava ali e colocava nas tampinhas para representar cada jogador. Muito bem. São histórias interessantes que a gente está conversando aqui com o Chiquinho Vieira. Você que está acompanhando o nosso Oitiba Podcast, receba o nosso abraço. Ele quer mandar um abraço especial, sabe para quem está acompanhando a gente? Um abraço aí para o Toninho Sampaio. Ele não perde um Oitiba Podcast, sempre pergunta que dia vai ter, que horas. Então tá aí, toda segunda-feira, às 20 horas, você pode aí estar conectando o seu celular, o seu notebook, a sua TV no YouTube, para acompanhar o nosso bate-papo. Toda segunda-feira, o Oitiba Podcast trazendo, né, um convidado. Como eu já disse, tem as quebras, né, mas não é culpa nossa. Às vezes o convidado despacha, mas a gente também fica naquela. Poxa, devia ter tido, né? Mas hoje deu certo, Chiquinho Vieira está aqui com a gente depois de muita luta, né? Muito tempo organizando a agenda, e ele veio aqui para contar um pouco dessas histórias interessantes. E Chiquinho, vamos falar agora do Guarani, que é uma das suas grandes paixões, né? Você que comandou o Guarani aí por quase uma década, né? Sozinho. Depois abriu espaço para que outras pessoas pudessem fazer parte, né, de uma comissão. Como é que foi para você, né, esse processo de tornar o Guarani, digamos, uma sociedade, né? Trazer pessoas para ajudar nesse processo de formação desse grande time de Timbiras que é o Guarani? É uma história muito bonita, a história do Guarani. Para você ter uma ideia, acho que estava predestinado Timbira ter um Guarani.
pesquisei, a gente que está dentro do futebol, a gente quer saber de tudo. O primeiro time que teve em Timbira foi Guarani Futebol Clube. O primeiro time que existiu em Timbira. Em 1953, o seu Antônio Pereira, que é irmão da dona Dica, finada Dica Pereira, foi o primeiro time formado em Timbira, era Guarani Futebol Clube. E aí teve outro Guarani na década de 70, aqui em Timbira, feito também. E acho que por isso que pesou Guarani indígena, Timbira indígena. Acho que é assim, uma conexão que existe mesmo. Tá no sangue, né? Tá no sangue. Então, como a gente sabe da história, eu sei da história do futebol de Timbira, porque eu conversei com muitas pessoas, a gente tem que saber das coisas, tá? Você sabia disso, que o Guarani tinha sido o primeiro time de Timbira fundado? Não, eu de fato eu não. achei Isso aí... que tinha sido fundado por ti, Por né? você. Não, esse Guarani, esse outro é o nosso. Você já tinha um outro antes, eu Já teve Não, dois tô é. sabendo agora dessa história. Teve dois antes do Guarani. E aí, na época, só falando um pouco da história da época, para a gente chegar no Guarani, o seu Zé dos Mares também, que foi desportista na época, na década de 50, tinha o Floresta Brasil, história que conta, né? Floresta Brasil, que diziam que era o mais querido da cidade. Era uma rivalidade muito grande, que traía jogador de fora, tudo de São Luís, do Maranhão. História que a gente sabe, né? Uhum. Então, é só um pouco para a gente saber como. Depois veio Cruzeiro e Corinthians, a rivalidade muito grande também, o seu Juarez, o seu Robson. Agora, acho que nesse período todo, eu lembro que quando a gente tinha o campeonato timbirense, né, havia também um grande time aqui chamado Monte Alegre. Como era, Chiquinho, na época essa disputa? Você tanto como jogador e depois que assumiu o time como técnico? Só voltando um pouco aqui para a gente chegar no Monte Alegre, do Guarani, como você falou. Como foi fundado o Guarani? O Guarani veio do Fluminense. Como eu falei, o Fluminense veio do Bom Sucesso. Não, Bom Sucesso, Brasilzinho, Fluminense, Guarani. Foi uma sequência, mudando. A história do Guarani veio da seguinte maneira. Como foi que surgiu o Guarani? A gente tinha um Fluminense, na época, garotada. Caial, Betinho, era um time bom, um time de garotos, que a gente estava vindo numa crescente para substituir a geração que estava aí. Geração do futebol timbirense. Silveira, Sidney, Fefeio, Pebinha, a galera que fizeram história dentro do futebol. Inclusive comentam que eram grandes craques também, né? Jogador louro. E a gente vinha garotos. E a gente começou já crescendo um pouco, e começou treinando junto com eles, e aí a gente já era. Nosso time era bom, time bom, garotos bons. Tinha muito Josia, Betinho, Vavão, Vilso, tinha. Time bom, garotos bons mesmo. E a gente começou a enfrentar essa galera aí que já estava no fim de carreira mesmo, e eles às vezes nem gostavam da gente, porque a gente foi tomando domínio, foi dominando, pegando o fôlego dele, como diz a história. Sim. E aí o Fluminense veio até 80 e 81. Aí o sonho da gente do Fluminense era ter uma equipagem tricolor, a gente só tinha camisa branca. Comprava a camisa branca e fazia o emblema, aquele negócio todo. Matricular de tudo era difícil. Aí a gente fazia bingo, fazia rifa, tudo garoto, mas fazendo tudo isso. Arrumando dinheiro pra gente comprar. O sonho era comprar uma camisa tricolor. E aí, na época, o Carlos Ramos, Gordura já era um pouco mais velho do que a gente também, e já jogando com a gente também no Fluminense, aí convidou Alberto Cruz e Carlos Ramos. Pra gente não ficar jogador e dirigente. Certo. Tipo fazer uma diretoria. Vamos fazer uma diretoria do Fluminense? Entregar para na mão de uma pessoa, nós somos jogadores, não dá certo. Aí tipo, pegamos, passamos dinheiro para eles dois para comprar. Vocês vão comprar. A gente, criança ainda, criança não, adolescente. Vocês vão comprar. É difícil, tá? A gente era difícil. E eles foram para comprar essa equipagem. Nem que ficou na torcida aqui. Quando chegaram e marcaram a reunião lá, onde era o Mobral, o seu Carlão trabalhava lá. E a gente foi. O Carlão foi contar a novidade. Rapaz, a gente é do mundo, não sei o quê, aquela conversa mansa que ele tinha. E não conseguimos encontrar a equipagem tricolor. Já fiquei assim com o pé atrás. Aí a gente comprou uma camisa aqui muito bonita. Aí tirou do saco, mostrou a camisa verde, Guarani. Aí eu queria a gente entrar em acordo aqui para a gente mudar o nome do time. O Guarani já teve um Guarani aqui em Timbiras, passado, um time de sucesso e tal. A gente fundou um novo Guarani. A gente empolgado com a camisa, que era bonita mesmo. Aí foi fundado o Guarani. E aí a garotada mesmo já veio com tudo mesmo. Mas ainda teve aquela mesma coisinha
do Brasilzinho. Chegamos lá, o Malcaial, rapaz, vamos voltar ao Fluminense. A paixão não eu, saía. Eu, Malcaial, sempre eu, Malcaial. É sempre do contra. Cara, bora voltar ao Fluminense. A gente voltou, o Fluminense, já fizemos vários jogos, mas aí a gente, o Gordura, tem Francisco, que alguns chamavam de Gordura, chegou esse rapasquinho, larga esse negócio de mão, vamos pro Guarani mesmo e tal. Aí acho que estava no destino da gente mesmo. A gente convenceu o Guarani hoje, um dos maiores times, o maior time de Timbira, não tenho sombra de dúvida, foi o Guarani que revolucionou o Timbira, foi o divisor de água dentro do futebol de Timbira. Aí fui jogador por muito tempo, ganhei vários títulos, joguei muito. E aí depois veio, tomei de conta de diretoria e fizemos vários presidentes, inclusive nosso amigo Tossai tem uma história muito bonita que eu acho que um cara que gosta do Guarani quase como eu, se não gostar do mesmo tanto, porque eu me lembro uma história, ele me contando uma vez, na roda de conversa, ele disse, professor lá de Teresina, todo mundo tem um time de coração, né? Os alunos procuravam, professor, qual é o seu time? Isso é o Guarani e Timbiras. É uma história bonita demais. Daí Sérgio me apaixonou. Guarani, Legal. Timbira, pensei que ia dizer um Flamengo. Pois é, o cara, é o Guarani de Timbiras. O cara legal. usava, que Guarani é esse? Ele foi que me apaixonou. Eu digo, você vai ser presidente desse time. E ele foi presidente, foi um belo presidente do nosso time. E torcedor que hoje está aí, que eu não vou nem falar nada não, porque... Teria alguma história, Chiquinho, dentro de campo para contar quando você ou jogava ou participava da diretoria do Guarani? História boas, tem histórias ruins, a gente pode contar as boas, tem vários títulos aí que Os títulos, qual aquele que foi mais... Rapaz, claro, todos foram bons, né? Mas tem um que a gente não esquece, né? É verdade. eu tenho 2 títulos aí, um como jogador, mas não é tão importante como jogador, tem um como dirigente mesmo, não era nem treinador, nessa época acho que era só torcedor mesmo. Uma disputa muito grande, o torneio estava aí, foi em 1993, uma disputa muito grande aí, o São Sebastião na época, time do bairro, o vereador Gilvan. Muito forte. Muito forte, condição financeira, nosso time um pouco mais fraco. E a gente foi para uma disputa aqui, na época era o Gaete, um grupo também que fez muito pelo futebol de Timbira, o Gaete. Participei do Gaete também. Aí veio um político de São Luís, queria ser político na época. Ele veio, fez um trabalho muito bom aqui em Timbira, deu um apoio, tudo. Infelizmente não foi eleito na época, ele fez trabalho, mas o trabalho que ficou feito em Timbira valeu, né? Então ele veio, promoveu o campeonato, que estava tudo parado. Não lembro qual foi o prefeito, mas o prefeito nessa época não estava dando o apoio necessário. Também não vamos falar em política aqui não. E ele veio e promoveu, deu todo apoio ao torneio mesmo, e foi um campeonato muito bonito. E aí a gente foi para a final, com o São Sebastião. A história é que o São Sebastião todo de chuteiras boas, e a maioria do jogador do Guarani de quichute. Você já imaginou a gente jogar de quichute dentro d'água? Pois é, verdade. E a decisão deu um temporal tão grande, eu digo, estamos lascados hoje. Aí ficamos, o nosso time aguerrido, o time mesmo. Inclusive, tem jogadores que faziam parte da história do Guarani nessa época, estavam no São Sebastião, jogou contra a gente. Eu cito aqui o Bebeto. Recordo. O Bebeto era um dos craques, foi um dos grandes jogadores. Hoje a gente já fez a história do Guarani, ele está entre os maiores jogadores da história do Guarani, mas na época fazia parte. E aquele título foi um título muito suado, a gente na chuva, a mídia toda, a imprensa, tudo enquanto aí de rádio Codó e tudo. E todo mundo achando que a gente ia perder mesmo. E até eu achava também que eu estava desigual. E aí eles fizeram 1-0 ainda, pô, e a gente foi lá, empatou e viramos o jogo já no finalzinho. É emocionante. Eu fui daqui para Zama sozinha correndo. Mas estava na beira do campo? Na hora. Agora deixa eu te perguntar onde era a praça dessa disputa. É lá no Beira-Rio ou era aqui já no estádio? No Presidente Médici, era no campo de chão ainda. Que hoje é o Alvizão, né? Para quem não conheceu. Hoje, E outra disputa que marcou muito foi agora, já em 2010, 2011 com o bicampeonato, porque passou um filme na minha cabeça. A gente perdeu 2 campeonatos, como o Délio tinha acabado de falar, do Monte Alegre. O Monte Alegre
Foi um grande rival, Monte Alegre, meu amigo Ross, grande amigo, Ross, grande prefeito, trabalhou muito pelo futebol na época e formou uma grande equipe. Monte Alegre foi um dos rivais nossos muito grande. Eu sempre ficava, comentava com o Betinho, a gente tinha um time bom. Monte Alegre não era tão bom tecnicamente, acho que era à vontade. Aí depois conversei até com o vovô, porque o vovô me acompanhou desde Bom Sucesso. Quando eu, na década de 90, início da década de 90, o vovô me largou. O vovô me largou e foi para Monte Alegre. Amizade, Robson Antônio e tudo. Hoje é meu amigo demais, não pegou. Eu não achei ingratidão não. O que ele fez pro Guarani valeu. A história dele no Guarani. O Bebeto também teve fora. O único cara que nunca não me largou foi o Betinho. Betinho e Josia, sempre tiveram comigo. Mas aí, quando deu 90, 91, nós perdemos 2 campeonatos timbirenses por Monte Alegre. 2 campeonatos. Nosso time muito melhor. Todo mundo sabe que era superior o time. E perdemos um em pênalti. Um a gente perdeu mesmo no jogo e foi em 91 que a gente perdeu no pênalti. A gente tinha 2 pênaltis de vantagem. Para fazer um era campeão. Eles perderam 2 primeiros pênaltis. E a gente já tinha jogado 3 partidas. Jogamos a primeira, empatamos. Fiz até um gol de empate. Um 0x0, primeiro jogo 0x0. Era para ser decidido nos pênaltis. Aí o Robson Antônio chegou, vamos deixar para o domingo, tão bonito, tanta gente aí. Apesar de não estar pagando, né? Mas era... E chuva, período de inverno. Aí quando deu no outro domingo a gente foi. E aí 1x0 para eles, eu fui no finalzinho, empatei, lembro de cabeça, 1x1 aí. Vamos para os pênaltis. Aí o Robson, tá molhado, vamos deixar para o domingo. Tava gostando do jogo. Tava gostando, vamos deixar para o domingo. E aí a gente ficou, quando deu no outro domingo a gente foi. E eles botaram 1x0 de novo, e o Leone, que é o pai do zagueiro Leone, que joga no Maranhão hoje, Leônidas, empatou um gol de bicicleta, meia bicicleta. Aí a gente foi para os pênaltis. De ouro não passa não, já 3 partidas. A gente foi para os pênaltis, foi Eduardo e o próprio Robson. Perderam os 2 primeiros pênaltis. E aí a gente tinha vantagem demais. Aí a gente foi, batemos 3, fizemos 2 últimos e a gente perdeu. Hoje me lembro, Manequim, que era um grande jogador de Codó, jogava bola demais, era um craque. Perdeu um pênalti, o Irailton fez lá uma brincadeira e terminou perdendo o pênalti. A gente foi para alternado e aí a gente terminou perdendo no alternado. Aí marcou muito, aquilo dali ficou 2 pênaltis na frente, aí 90, 91, nosso time melhor. Passou 20 anos depois, em 2010, 2011, parece que voltou aquilo tudo. Ganhamos 2010, na boa mesmo aí. Em 2011 a gente foi para os pênaltis. Me lembro demais, passamos o jogo para os pênaltis. E aí, primeiro jogo nos pênaltis, o Robson Antônio, 20 anos depois, o Robson Antônio chegou lá no banco dos 2 times lá e disse, vamos deixar para domingo. Eu digo, aqui. Quem sabe aquela primeira vez nosso, o primeiro empate não era o nossa vitória. Eu disse logo, Robson, dessa vez não. Dessa vez vai ser disputado hoje. Vai ser hoje. Fomos lá, ganhamos. 20 anos depois, demos um bicampeonato em cima do mesmo time. Quer dizer, foi um negócio muito bonito aí a história. E a sua experiência, Chiquinho, dentro do Guarani, essa nova juventude, como é que está essa nova formação do Guarani agora, atualmente? A gente voltamos, depois de uma boa temporada sem campeonato timbirense, ano passado a gente já voltou, aí fica muito difícil a gente ter uma base. Depois do que quebra, né? Quebrou muito. É a sequência que faz. Entendi. Um ano com o time, outro ano a gente quebrou, a gente perdeu muitos jogadores, mas a gente conseguiu fazer um time bom ainda. Mas aí eu já estou, a história já saturou aquela participação minha, tá treinando, ajudando a treinar, fazendo aquele negócio, eu não tenho mais o pique para fazer aquilo. A gente entrega na mão dos outros e fica só no sofrimento. O sofrimento aumentou mais ainda. Aí às vezes não assisto o jogo, tem um jogo que eu assisto, outro não assisto. E aí a gente está trabalhando, para esse ano vai ter outro campeonato, a gente já fez uma base ano passado, praticamente a gente vai tentar segurar o elenco, para a gente só melhorar esse ano e a gente fazer um bom campeonato esse ano. Falando nisso, Chico, teve algum dos filhos que herdou essa paixão do pai para dar seguimento, vamos supor assim, se por acaso você abandonar de vez, dar seguimento ao projeto, ao trabalho? Eu acho muito pouco a paixão deles. Todos gostam de futebol, tem seus times, torcem pelos seus times, tudo, mas não tem aquele dom. Aquele amor que nem o pai teve, né? Nem o pai. O Edson gosta muito do caçula.
Foi um dos únicos que jogaram, foi ele mesmo. Então, tinha muito afio com a bola dele, até que quando era pequeno, depois largou também de mão. O Wesley está jogando ainda, mas gosta, mas ele não tem um pique para ele querer administrar, tomar de conta do Guarani mais tarde. Eu sei. Outras pessoas poderão tomar de conta. Meu neto pode ser um dos netos, né? Quem sabe. É verdade. Tem um agora que gosta de bola demais. Sempre eu digo, quando eu me aposentar, nós vamos lá para Xerém, eu te levar para Xerém. Tá certo. Mas ele fica só sorrindo. Agora, Chiquinho, agora a gente conversando aqui do cenário local. Agora eu te pergunto, você foi um cara responsável de levar o futebol de Timbiras, né, para outros municípios também, né? Mostrar o nosso futebol para outros municípios, tipo Codó, Coroatá, São Luís até. Aí eu te pergunto, como é que foi essa primeira experiência de levar uma equipe de Timbiras para disputar uma competição fora? Jota, é uma história bonita também, essa história da gente aí. Vocês são sabedores que nós estamos aqui entre dois centros esportivos muito grandes, Codó e Coroatá. Sabedores, Codó, campeão 7 vezes no intermunicipal, tem nome. Coroatá do mesmo jeito, disputou o Campeonato Maranhense, foi vice-campeão maranhense. E nós ficamos aqui nesse meio aqui, apanha muito. Como a gente falou, tem uma geração passada que era muito boa, mas Codó e Coroatá muito superior ainda. A gente apanhava muito aqui. Eu me lembro, menino que ia assistir jogo, vinha. O time de Codó chegava aqui, batia. Me lembro demais aqui um time, o artístico de Coroatá, do lado do Bibi Balaiado, além dele ter um conjunto de músico, ainda tinha um time. E vinha pra cá fazer festa, trazia o time. E a gente apanhava muito. Eu ia assistir, criança e menina, a gente assistindo o jogo, a gente via aquele. Tentar se organizar tudo, para você ver a deficiência tão grande. Quando o seu Robson fez o campo aí, que foi inaugurado, era o Maranhão profissional, Maranhão de São Luís. Aí para você ver a ideia como era, né? Jogou nesse time um timbirense, já não era titular ainda, entrou depois. O resto tudo de Codó, a galera toda de Codó para jogar com o Maranhão. Para ver como era o problema, que era. Tinha bons jogadores, mas não a altura daquele de Codó, de Coroatá. Tinha muito jogador bom, o Pedinho ainda teve treinando no Maranhão, o Louro era muito bom de bola. O Louro era para ser profissional também. Mas não tinha um número grande de jogadores para fazer um time competitivo, assim, tá entendendo? Sim. E aí, só a ideia que o Maranhão veio, jogou aqui, trouxeram até o treinador veio de Codó. Me lembro demais, era garoto e lembro desse jogo, Maranhão, tinha um Dario, grande jogador na época do Maranhão. Ganharam aqui de 2-1. 2-1 porque o time era de Codó, que era bom. E aí, com o surgimento do Guarani, como eu falei, a gente foi mudando essa geração. E aí veio um torneio em Codó, Sebastião Muranto, já um torneio intermunicipal. E aí, foi aí que o pessoal conheceu o futebol de Timbiras. Era outra realidade o futebol de Timbiras, era a nossa geração. A minha geração do Betinho, Josias, a gente marcou. A gente foi o divisor de águas aqui do futebol de Timbiras. O Timbiras chegou a outro patamar dentro do futebol, ficou reconhecido. O Guarani hoje é conhecido em todo o interior maranhense. Tem história, disputamos Copa Mirante, disputamos torneio Sebastião Murá, jogamos esse interior quase todo. A gente começou logo fazendo amistoso, então hoje não tem mais. A gente ia jogar em São Antônio de Lopes, Dom Pedro, Tuntum, fomos 2 vezes em Tuntum, Itapecuru, tudo a gente jogava. Esses lugares aí para o time ter conhecido. Chiquinho, uma coisa interessante que a gente já trouxe aqui também no nosso programa o Rogério, né, da arbitragem, falando muito dessa questão da arbitragem, que é de extrema importância também para essa questão do futebol. E ele colocou uma situação que o nosso futebol precisa participar, se eu não me engano, de uma liga. Qual a sua opinião referente a isso? Esse problema da liga é um problema sério. Hoje só para complemento, essa questão da liga para até participar de competições fora de Timbiras, né? Tipo, disputar competições a nível de estado, a nível regional, né? Municipal. Sim. Hoje a gente vive um momento muito difícil dentro do futebol. No futebol brasileiro você vê a CBF. Hoje estão querendo criar novas ligas. Os times estão brigando por ligas. E o futebol maranhense foi se afundando. Antigamente valia a pena você fazer parte da Federação Maranhense, ter uma liga. Mas depois veio o interesse econômico que é muito grande. Você botar um time hoje no futebol maranhense, a despesa é muito alta, a vida não compensa. Por que o Codó não participa com tantos empresários que tem? Porque não compensa. O Coroatá já participou e decepcionou.
Hoje tem poucos times maranhenses, se tiver aí, mas a liga, a federação suga. Quanto é que custa um jogador inscrito profissional? É um absurdo. Uma liga hoje, eu fui presidente da liga, a gente tinha liga, mas não era oficial, mas tinha liga aqui em Timbira. Eu fui presidente, uma vez eu fui lá em São Luís para a gente atualizar ela, tinha dinheiro demais, na época era 30 mil, alguma coisa assim, que eu digo, vai ser um absurdo, não pode fazer futebol amador desse jeito. A gente já foi lá tentar legalizar tudo, mas não deu certo. O prefeito chegou e disse, não compensa. Custo muito alto, né? A gente tinha um sonho de colocar o time no intermunicipal. Nunca participamos, mas era o sonho da gente. Hoje não é sonho mais ninguém, você não vê Codó. Acabou o intermunicipal, nem intermunicipal tem mais. E aí acabou devido a isso. Quem foi que acabou com o intermunicipal? A federação. Por causa da exploração que era muito grande. E o time para botar no intermunicipal, a liga tem que estar legalizada. Para legalizar a liga, muito dinheiro. Difícil. Realmente, Jota. Muito complicado, muito complicado. Agora, Chiquinho, deixa eu te fazer uma pergunta em termos de comparação. Nós tivemos uma seleção tibirense, participamos da Copa Vale do Itapecuru. Isso, lembro na época. Muito bem representado no município de Timbiras. Aí eu te pergunto, se tivesse uma competição desse nível hoje, Timbiras estaria bem representado pelos atletas que tem hoje? Eu acredito que estaria. A gente ano passado a gente já começou o trabalho, a gente tem bons valores aqui. Falta o quê? Trabalhar. Trabalhar. Eu sempre conto para o Hudson, um grande jogador que nós temos. A questão, só cortando aqui, a questão de trabalhar que você fala é interesse do próprio jogador. O próprio jogador, trabalhar ele trabalhar. O futebol é muito sacrifício. A preparação física, eu trabalhei em preparação física. Eu disputei 3 campeonatos de Codó. E eu saía daqui para Codó. A gente ia treinar no campo de areia, treino forte, que a gente sai de lá quase com febre. Não é fácil. Você ser um profissional não é fácil. Preparação física é doído. É todo jogador porque o cara quer vencer. E aí o jogador daqui só quer jogar. A maioria. Eu sempre falo, é para ter um craque. Mas se você não treinar, você não vai evoluir, não vai apresentar. É isso que eu digo. Se a gente fazer uma seleção tibirense, trabalhar ela em todos os setores que é necessário, a gente faz um bom time aqui em Tibira para não fazer vergonha em lugar nenhum aqui do interior maranhense. Você acha que com as pessoas que organizam, digamos assim, que participam, né, da organização do futebol dentro de Timbiras, hoje daria para fazer isso? Tanto que eu digo a nível financeiro e a nível de atletas com capacidade de ter esse preparamento físico para realmente, se não disputar uma competição, um time formado aqui não disputar uma competição fora, mas que ter pelo menos jogadores de destaque que poderiam, né, ser chamados para uma disputa lá fora? Com certeza. É o que eu estou falando, é o apoio que falta. Principalmente financeiro, que tudo que você for fazer hoje tem despesas. Tem um custo, né? Como falou hoje, pode ser do privado, pode ser do municipal também. A gente sabe que futebol, a Secretaria de Esporte aqui não tem ajuda. Não é dizer o prefeito não quer ajudar, o prefeito ajuda porque ele gosta, mas não tem fundo como outras secretarias, como de educação, como de saúde, você entende, né? E aí depende muito do prefeito. Aí o prefeito está fazendo um bom trabalho, está fazendo o que está à altura dele. A gente teve diversos prefeitos que fizeram muito pelo futebol timirense, muitos deles, aí outros também que nem ligaram. Não vamos falar aqui em política. Vocês são sabedores quem gostou e quem fez e quem não fez aqui em Timbiras. No futebol eu sei tudo também. Mas eu acredito que a gente fazendo um trabalho mesmo bom, a gente faz um bom time. Como a gente falou, nosso nome cresceu muito naquela época do Vale do Itapecuru, da Copa Mirante. Foi aí que o futebol timbirense entrou em outro patamar. Hoje o futebol timbirense tá grande. Está muito grande em relação ao que era no passado, década de 70, década de 60. A partir da década de 80 teve uma revolução muito grande no futebol timbirense. É outro futebol timbirense. Tem uma praça muito boa, pena que as pessoas parece que não valorizaram. Eu me lembro que a gente jogava naquele campo ali, lotado, e já uma paixão muito grande. Depois fizeram o estádio, as pessoas esqueceram. Pô, tão bonito. Às vezes eu converso com o Betinho, a gente faz a mesa aí, Betinho, Josias, rapaz, nós não tivemos essa chance aí. Uma praça dessa daí, nós não conseguimos. Na nossa época, campo seco, molhado. Era meio relógio e meio... meio relógio, meio massapê. Verdade. E dava um jogo muito bonito. Doido. Ali no Beira-Rio, rapaz. E o torcedor quando fazia o cinturão ao redor do campo. A história do Beira-Rio lá teve muitas competições, muitos jogos mesmo. E não é porque... Não vamos falar aqui que é porque era de graça. A gente cansou de cobrar.
com a corda ali no meio da rua. Todo mundo pagava a sua entrada. Todo mundo pagava, campo cheio, renda boa. Verdade. Cansamos de fazer isso, Copa Mirante, não, Jota? Exatamente. Copa Mirante aqui, nós disputamos 2 Copa Mirantes. O futebol cresceu, uma vez nós ganhamos o Real Madrid era um grande time de Coroatá, ganhamos lá dentro de Coroatá 2-1. Ganhamos um jogo duro, nós só timbirense, Coroatá com todo mundo, seu Lé, o Liz, os craques de Coroatá nessa época, tudinho, nós fizemos um grande jogo. Mudou o futebol timbirense a partir de Guarani, a partir de Chiquinho Vieira, teve outra mudança. Chiquinho, a gente vê que a gente teve também, a gente tem aqui alguns torneios de destaque dentro do próprio município, né? Vários torneios de destaque. Você acha que está faltando o quê para assim, que eu digo não só do poder público ou da iniciativa privada, mas assim de órgãos, por exemplo, a gente teve agora o grande Peladão aí que foi transmitido aí para o mundo inteiro. Você acha que está faltando mesmo assim para reunir, para que a gente possa dar essa força para o futebol de Timbira ser destaque? Eu acho que está faltando mais empenho da parte mesmo, que eu acabei de falar ainda agora, do empresariado. Você vê hoje, a maioria dos empresários dentro do futebol está incluído no futebol. Os empresários aqui em Timbira é muito difícil. A visão do empresariado, citei aqui até alguns nomes agora das pessoas, que o Oitimba, que eu sou empresário do Tossan, sabe o que é uma propaganda. O Elias Mendes também sabe que é uma propaganda, o Carlos Vieira. Mas tem outros condição muito boa também que poderia estar investindo dentro do futebol. Falta isso, investimento. Aí já poderia ter uma parceria com o governo municipal, em abatimento de algum imposto, alguma coisa, aquele imposto vai para ajudar ali um determinado time ou uma associação. É assim que funciona. Quer dizer, porque aonde o time for, né, vai levando o nome também da cidade, que é de extrema importância. Gente, é um negócio importante, tem uma parceria muito grande, porque tem despesa, as despesas são grandes. A gente vê um peladão desse aí, a premiação que a gente ganha não chega nem aos pés da despesa que a gente teve. Pode ter certeza disso. Que foi os 4 mil reais, que foi que o Petrocam gastou. Está muito além de 4 mil reais. Vocês são sabedores disso. É verdade, verdade. A paixão pelo futebol que garante a participação das equipes. A participação, as pessoas que acompanham o Petrocam, eu tiro pelo Petrocam porque é o time que eu torço, que eu acompanho tudo. As pessoas que agradeço muito pela ajuda de cada um, e tem hora que eu fico pensando, esse cara ajudou. Por que ele está ajudando? Porque gosta de futebol. Gosta do futebol, gosta do time, gosta do trabalho da gente. O cara pega o dinheiro lá que ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas ele está lá, está aqui o dinheiro, todo jogo. É uma coisa que às vezes eu nem imagino por quê. É coisa de Deus. Agora, Chiquinho, já que você falou no Peladão, você teve uma parcela de contribuição para a criação do Peladão, né? Para que o Peladão hoje se tornasse essa grande competição, né? E além do Peladão, você também criou a Taça Antônio Moraes. Eu gostaria que você falasse um pouco dessas duas passagens, né? Essas duas competições Peladão, que marcaram a sua vida. Peladão é uma história muito bonita. A gente deu uma parcela muito grande na criação do Peladão, porque a ideia, quem levou a ideia foi eu, para um grupo. Eu e o Vovão. O Vovão é uma pessoa que às vezes ele sempre cobra, mas a gente não está envolvido. O Vovão era uma pessoa para estar todas as vezes no Peladão. O Vovão é um dos fundadores do Peladão. Eu e o Vovão, a gente foi os cabeça. Aí, nós dois não poderíamos fazer, só nós dois fazer o Peladão. A gente trouxe pessoas como Edmundo, Albertina, que eu considero como os fundadores também, tanto o Edmundo como a Albertina e outras pessoas. Eu não quero levar para mim e Vovão. As ideias foram nossas, mas aí, sem esse apoio aqui não ia acontecer. E eu sempre, quando falo, quem foi que fundou o Peladão? Foi eu, Vovão, Albertina, Edmundo, grupo. Mas a ideia foi minha e o Vovão a gente trouxe. Inclusive, esse time... Quem botou o nome da Ponte Preta? Foi eu. Foi lá, tempo das crianças, quem dizia, vamos botar o time aqui e entrega. Quem botou a Ponte Preta foi eu, quem botou Santarém foi eu, quem botou Cajueiro o nome foi eu. Chiquinho, toma de conta do Cajueiro. Esse bicho lá, toma de conta da Ponte Preta, tá aqui. Tu bota o teu jogador do bairro, ninguém vai mexer nos teus jogadores. O bairro é teu. Tá entendendo? O Santarém, a Forquilha é de vocês, o centro aqui é nosso. Nós dividimos o centro, Botafogo, o Vovão faz um time, pega a galera aqui que tá mais ou menos no Monte Alegre, eu fico aqui com mais ou menos Guarani. Ninguém mexe em ninguém.
Quer dizer, que já veio mapeado dessa época já, Primeiro né? peladão. Olha só, né? O primeiro peladão foi assim. Até hoje permanece, né? São Sebastião, a maioria. Mas aí a gente já vem jogador. Mas aí do já Guará, vai, já dividiu muito, aí já é outra coisa. Mas nessa época era desse jeito, a gente ficou. E aí, primeiro peladão, o Botafogo foi campeão. Aqui dos dois times do centro era Petrocão e Botafogo campeão. Segundo ano a Ponte Preta, que o time do bairro é muito bom. Aí eu me reclamava, rapaz, eu fiz o peladão, não vou ganhar nenhum. Já tá no segundo e eu perdendo. Aí o terceiro a gente ganhou, graças a Deus a gente ganhou. Fizemos ali 6, parece que foi 6 ali onde hoje é a Escola Maria de Lourdes. Me chamaram de Gatá, já não foi andando nada. Depois peladão, eles ficou peladão, daí hoje é peladão. Você vê chega uma carta para a escola, tá lá peladão, como se fosse um bairro. Aí eu sempre defendi, era para ser chamado um bairro peladão mesmo, por causa da história, né? Uhum. E aí a gente formou esse torneio aí muito bom, sucesso hoje é como a mídia, torneio mais charmoso, sucesso demais. E eu fico muito feliz de fazer parte dessa história aí do Peladão, porque não fui eu que criei, ajudei a criar o Peladão. Trouxe a ideia, né? Trouxe a ideia e foi abraçado e sucesso. Uma curiosidade Antônio do Moraes, Chiquinho. antes dele fazer Sim. a tua pergunta, Délis. Antônio Moraes, por que a criação dessa taça Antônio Moraes? Por que essa homenagem? Quem era esse homenageado? Antônio Moraes foi um grande torcedor do Guarani, ele é conhecido aqui como Praianinha. Acompanhava a gente em tudo, quando tinha saúde. Mesmo depois de doença, adquiriu uma doença que não conseguiu ser curada, mesmo assim ele estava acompanhando, era dia e noite, o Guarani, era a paixão Guarani. Acho que ele gostava do Guarani até mais do que eu, pelo que ele demonstrava. Aí quando ele chegou a falecer, tem até uma história que faço questão de contar, ele era torcedor do Vasco. Foi um cara que eu gostava dele demais, o Betinho, que é doido. Por quê? Gostava do Guarani. O Guarani é um filho da gente. O Guarani, eu considero o Guarani como um filho meu. Então, se o cara gosta do meu filho, claro que eu vou gostar de você. E eu gostava demais do Praninha. O Vasco veio jogar em Podó, ele já doente, muito doente mesmo. E eu levei ele em Podó, mas o Betinho quase que nos braços, levando ele, que ele não conseguia mais andar. O problema deu nas pernas dele. Penso que ninguém nunca conseguiu saber o que foi. E levamos ele para ver o Vasco dele, de Romário, de Roberto Dinamite. Giovanni, Mauricinho, galera boa, Paulinho. E aí sentamos, veio feliz, ele chorou lá, água saindo dele aqui chorando, que tinha visto o Vasco. É uma coisa que eu fiz para ele também, que até doido, nunca esqueci. E aí chegou a falecer, depois do falecimento dele, eu vou fazer uma homenagem pro meu amigo. Aí criei a Taça Antônio Moraes, muito sucesso na época, durou mais de 20 anos, teve mais de 25, 26 edições, parece. E aí o futebol foi decaindo um pouco. No meu tempo também, quando como secretário, como presidente da Liga, a gente estava lá, mesmo depois que eu deixei de ser, andei fazendo algumas, mas aí, professor, trabalhando 2 turnos, o tempo já foi ficando pouco, aí a gente já ficou em dificuldade, a gente parou, tem um sonho de continuar. Lá onde a gente parou, andei conversando para a gente fazer 2 no ano, aquele negócio todo, relâmpago, para no final de semana, que é a edição tal do Taça Antônio Moraes, mas ainda não deu certo ainda. Mas um torneio charmoso também. Se tivesse tido apoio para outra pessoa, no início o Guarani começou a fazer, depois a secretaria tomou de conta. Ficou no calendário. Quando eu saí de presidente de liga, deixei no calendário da secretaria como uma das competições a ser realizada. Mas aí foi mudando entre outros prefeitos, que o negócio foi esquecendo, aí a gente já voltou a fazer de novo, mas como eu falei, aí o meu tempo foi ficando resumido. E ele deu uma parada, mas eu tenho um sonho de alguém um dia voltar a Taça Antônio Moraes, porque era muito charmoso e muito bonito o torneio. Dercy. Agora, Chiquinho, a gente sabe que uma curiosidade que você tem é nessa questão de não estar mais fazer presente nas grandes decisões na beira do campo. E agora, depois que chegou a questão da transmissão, como é que é? Fica de frente à tela ou fica só ouvindo? Como é que funciona? Como eu sempre digo também aqui, ó, na época de hoje, eu estava comentando, Petrocão, campeão da tecnologia. Petrocão foi campeão na época. Eu me lembro que a gente jogava no rádio, era uma alegria muito grande de ser transmitido um jogo pelo rádio. Eu me lembro quando a Mirante vinha aqui, Eldorado, transmitir o jogo do Guarani. O cara dizia, o Vovão deu chapéu, grande golaço, é o amarelinha no Vovão. E hoje você assistindo um jogo ao vivo aí, rapaz, tu é doido, é um negócio. Todo o Brasil, aí o canal aqui do Oitimba, que vê o menino transmitindo e falando, fulano e tal, tá assistindo sei onde, Paraupé, vem em Goiânia.
Em Brasília, rapaz, é uma coisa... Quase o salário dos jogadores é absurdo. Legal, muito bom. É, muito bom, tu é doido. Aí eu já fica, a questão é o coração também, que já está fraco também. O coração acho que não é muito bom. E eu não suporto mais ficar nervoso. Vai jogar domingo. Eu já não almoço direito sábado. Nossa. Ainda consigo dormir um pouco, mas almoçar, fica. Domingo eu não almoço. Se o time principalmente se perder. Se vão jogar tarde, Guarani, aí no almoço, aí ele fica preocupado, minha filha e mulher e tudo. Aí já pediram para me largar, já para não ter condição de largar. Tem como largar, tá? Tá no sangue, não tem jeito. E aí eu não consigo ir, mas eu coloco lá no canal, enquanto boto tá ganhando, eu fico um pouquinho ali. E aí desligo o time de novo e marco o tempo, digo tá quantos minutos e tal. Esse último jogo agora eu marquei, era o segundo jogo, estava previsto para 9h45 mais ou menos. Isso. Eu digo, vai terminar bem ali. Mas não sei o que foi que aconteceu, que acho que teve um atraso lá de uns 10 ou 15 minutos. Eu fiquei, e aí terminou o tempo pelo meu tempo. E nada de notícia, que eu leio conforme lá, tu manda uma mensagem para mim no zap aí, que é para mim ficar sabendo, né? Nossa, velho. E aí nada, acabou o tempo de que perdemos. Perdemos o jogo, porque acabou o tempo Todo aqui. mundo calado, esqueceram até de me avisar. Até de mim, eu digo, eita, pô, perdeu. Já ficou aquele negócio ruim. E aí eu ligando para um, ligando para outro, e ninguém atendia. Eu digo lá, para Nilcinho, delay, com um pouco de delay, papai, estamos ganhando de 2-1, mas está um sufoco. Eu digo, desliguei logo aqui. Legal. E liguei aqui, eu digo, agora eu vou dar um tempo. Aí fiquei, depois terminou e começaram a notícia, o Tossan, meu amigo Tossan, ligou também, mandou mensagem. O senhor pode vir com o negócio aqui, tá tudo no jeito. Rapaz, que paixão, viu? Agora, o que você aponta de especial nessa formação de 2023, depois de 21 anos ser campeão das anteriores? Rapaz, eu já comentei, ontem mesmo comentei com o Betinho. O Betinho é um cara do futebol mesmo. Comentei com ele. O Betinho, a gente teve grandes times dentro do Peladão. Grandes times. Ponte Preta formou grande time, Petrocam, 2 vezes tinha grandes times, Petrocam, Ponte Preta, o Cruzeiro fez um grande time também, o próprio Barcelona também nos seus títulos. Eu me lembro o primeiro título nosso, do Petrocam, a gente tinha um time bom, mas quem era que jogava no Petrocam? Eu, Betinho e Bebeto. Não quero desmerecer os outros jogadores, mas eram jogadores que as pessoas diziam que não jogavam, diferenciado, que era o Manteiga. A gente não viu, pouca gente viu o Manteiga jogando, o Zul, o Bena, que ainda jogou um pouquinho mais, mas era assim, menino, Toimana. Quer dizer, eu ficava aqui atrás, o Betinho no meio e o Bebeto na frente. A gente resolvia. Quer dizer, não, era um bom time, mas não era um grande time. Um grande time é quando tem um time homogêneo, todos os jogadores, e disse, daqui é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Ponte Preta fez, mas tinha também suas falhas. Barcelona, todos eles. Eu disse ao Betinho que esse Petrocam desse ano é um dos melhores times da história do Peladão. Eu disse porque o time jogava bonito e era um time homogêneo. Você tinha tanto titular como reserva, jogadores à altura. Você tinha um Jean, que foi o primeiro Peladão, joga muita bola, X-Pita, Adrian, Lourinho, que foi o melhor do campeonato, as pessoas que entravam o Preto, Gustavinho, são pessoas que corresponderam, todos eles. Para mim, eu não, sem dúvida, sem sombra de dúvida, se não é o melhor, é um dos melhores elencos de todos os Peladões. Agora, Chiquinho, e também parece que quando eles entravam em campo, parece que ele tinha aquela responsabilidade, né, de estar representando aquela história Aquela história, e eu comentei hoje ainda, falando com o Manuel Papada, um grande jogador que teve chance de ser profissional também, era craque de bola. Digo porque eu levei ele no Maranhão, eu e uma galera, o César, o Menig, e o cara ficou louco por ele. Esse aqui é craque. Diga, aproveita, Manel. Tu tem um dom, tu tá aí. E voltou, foi pro Santa Cruz, o cara chorava por ele, veio embora. É sacrifício. Se o cara não tiver sangue no olho para ser profissional, não vai ser nunca. E hoje eu comentando com ele, eu digo, Manel, acredito que 97%, 98% da população do Desporte Itibirense está feliz com a conquista do Petrocam. Que são 21 anos. Só o cara mais ingrato do mundo que pode não ficar feliz. Não tinha rivalidade, ele foi uma coisa que o Petrocam mereceu. É 21 anos de espera.
21 anos de espera, é verdade, Kim. Eu recebi parabéns de muitos adversários, de muita gente conta, que foi contra a gente, tudo estava parabenizando, vocês mereceram aqui, foi na hora certa. Então eu achei muito bonito isso. Eu até agora ainda estou naquela emoção, a ficha ainda não caiu ainda para mim. Ainda estou na emoção do título, ainda feliz pelo título. Eu estou deitado lá em casa, quando eu acordo, vendo na cabeça tudo aquilo. A emoção... Mas depois que passou, né, você conta que não tem mais aquela força, digamos, aquela energia emocional para acompanhar na beira do campo, mas depois que passou você já assistiu lá para ver? Tudo enquanto, e não em todos os jogos. Depois que passa, tu ia lá no canal, tudo direitinho, assistiu o jogo todinho. Agora, acho que uma situação que a gente pode observar, que vocês que fizeram parte também do Petrocan no início, né, da equipe, a gente pode observar que fez muita diferença a questão da experiência de vocês pela disputa dos campeonatos, porque a gente pôde observar ali algumas situações, por exemplo, na beira de campo lá e antes de entrarem em campo, estava o Bebeto e o Roberto, né, aconselhando lá a meninada. Você acha que isso faz a diferença? Faz muita diferença. O Bebeto foi um dos maiores jogadores, além do futebol de campo de Peladão. O Bebeto ganhou vários Peladão com nós, Petrocan. Nos primeiros times do Petrocan, ele já estava menino, garotinho, jogando com nós lá em 90. 1990 foi o primeiro time do Petrocan. O Bebeto já estava lá, meninozinho velho, jogando e ajudando a fazer gol e tudo. E aí tem um amor pelo Petrocan também. E aí ajudou muito esse ano. Eu boto uma porcentagem muito grande no Bebeto. A gente começou o campeonato, não começou bem. Eu não digo, né, que não começou bem, porque a gente enfrentou duas equipes de alto potencial. Duas equipes que eram candidatas, se fosse campeão também, não tinha ficado em maus mãos. Tanto o Pirambu como o Barcelona. Para mim, o Barcelona é a maior equipe desse torneio. O elenco muito bom. Eu não sei como se perdeu. Se perdeu aí um destino, pode ter sido. A gente perdeu para ele também pro Detalhe, perdemos o jogo também pro Pirambu. Detalhes também, a gente estava 18 minutos, a gente estava ganhando o jogo. Deu um apagão no time, não sei o que aconteceu. Alguma escalação que não deu certo. Aí, a partir da outra rodada, o Beto veio, teve uma mudança, fez uma mudança muito grande. Ele achava que eu fui até contra ainda. Até brinquei com o Delei, meu filho mais velho. Ele estava lá em casa e o time vai... Você vai lá? Eu vou não. Só diz pro Bebeto, com essa escalação dele, se ele perder, eu vou dar umas porradas nele, não é que eu chego lá. Ele passou a escalação para mim, de Bebeto, vai dar certo. Ele, Chiquinho, já perdemos duas, a gente tem que correr para isso. Quer dizer, a gente jogava com dois zagueiros, ele tirou o esquema, botou só um zagueiro. Eu achei muito frágil um zagueiro. Ainda mais o Ederson, que é meu filho, ele é muito técnico. Eu considero aquele zagueiro que dá porrada, que dá pancada na hora certa, joga duro, intimida. E o Ederson é muito clássico, ele não tem o afinco. Eu digo, meu filho esse dia puxado, me disse pra mim, aquela força, aquela coragem. Legal. E aí o ponto fraco que às vezes eu acho que ele é essa técnica. Ele é muito técnico, um zagueiro muito bom, sabe jogar tudo, tocar, mas tem hora que a gente chegar junto, tem que chegar junto. Aquele zagueiro de chegar, de pegada. Tem que chegar no cara, botar medo no atacante. E aí eu fiquei, ele escolheu, vai ser ele, o zagueiro vai ser. Eu fiquei mais assim, digo, vai ficar muito técnico esse time. Mas graças a Deus deu certo o esquema do Bebeto. Eu digo, Bebeto é o Guardiola do nosso time agora, né? E ele se empolga, que ele fica todo... E aí o esquema deu certo, mas na hora que o Delei saiu, o Delei foi e disse pra ele, só o papai disse, se perder tu vai pegar dessa audácia da tua escalação aí. Mas graças a Deus o time empolgou, jogou demais, encantou todo mundo, a gente viu a passeata que a gente fez, gente. Eu digo, a Petrocan nunca tinha tanta gente aqui que abraçou a causa Petrocan esse ano. Foi uma coisa. E na verdade, eu acompanhei de perto lá, essa nova formação foi uma crescente, né? Porque a partir dela o time só evoluiu, é goleada atrás de goleada, jogando bonito. E de ver as pessoas, o Petrocan joga bonito, o Petrocan tá jogando bem, não tem. Aí já começou a amedrontar os dois favoritos. Nós era a terceira força no início do campeonato, talvez até a quarta. Era pelo time novo que tinha, garoto. Mas pelas duas derrotas, né? Duas derrotas, mas só que as duas derrotas foram consequência mesmo acho que o time não bem escalado, aquele negócio todo. A gente viu depois, o Beto mudou tudo. Verdade. E aí a gente ficou, o bom da história é que as pessoas, o Petrocan já foi odiado. Acho que o time vencedor sempre, o time vencedor é odiado. A gente fala hoje de Flamengo, o Flamengo é o mais querido, é o maior torcido, mas pesquisa recente, é o time mais odiado do Brasil, é o Flamengo.
É porque é um time de chegada, time bom, né? É time bom. E a gente já sofreu isso, o Guarani já sofreu, mas esse título de agora, de 2023, a gente viu a massa com a gente. Teve uma roda lá, os vídeos aí, tudo, a roda do fechamento lá, com o Bebeto, com o Gabriel, tanto de pessoas. Eu fiquei emocionado demais ali. Muito bom, Chiquinho. Muito bem, então tá aí a gente conversando aqui com o Chiquinho Vieira, falando de esporte, né? Que é a área que ele se identifica mais. Chiquinho hoje é professor, né? Não tem mais aquele pique de estar acompanhando ali nem o Guarani, nem o Petrocan ali na beira do campo, mas como ele já falou aqui, dá uma espiadinha lá, tá ganhando, beleza, tá perdendo, deixa o celular pra lá. Até o Fluminense, quando o Fluminense tá Campeonato Brasileiro, o Carioca, eu não assisto. Eu assisto se ganhar, eu assisto depois do VT. Tá certo. Aí, mas aí o nosso tempo, o papo tá bom, mas o tempo tá corrido, né, Dercy? Vamos lá. A gente quer só agradecer aqui o Chiquinho pela participação, mas antes, Chiquinho, você recebeu, né, uma das maiores, né, honrarias do município de Timbiras, que é a medalha de honra ao mérito, prefeito Victoriano Abdala. Eu gostaria que você falasse desse momento, né? No seu discurso você disse, eu mereço. Por que Chiquinho merece essa honraria? É porque eu acredito que eu fiz um trabalho pelo município, um trabalho muito bonito. Acredito também que ajudei muitas pessoas nesse trabalho social que eu fiz, que foi nas categorias de base. Quantas crianças eu posso não ter tirado do mundo das drogas, eu fazendo aquilo. Tem muitas pessoas que falam isso. O Johnny mesmo já me falou, Chiquinho, naquele tempo, tu me ajudou muito. Hoje o Johnny é um profissional. E muitos outros garotos. Talvez esse garoto tinha seguido outro caminho. Então, na primeira etapa da premiação, eu também não fiquei chateado não, porque tinha muitas pessoas que foram homenageadas. Se tiver de ser, um dia eu serei. Aí a segunda etapa já foi, fiquei muito feliz pela homenagem. É muito gratificante a gente ser reconhecido, principalmente em vida, pelo trabalho que a gente faz. Depois que morrer, não adianta o cara homenagear, fazer aquele negócio todo. Que vale a emoção do momento. A emoção né? do momento. Fiquei emocionado no momento que recebi. Por isso que eu falei, eu tinha tanta coisa para falar, mas tinha aquele tempo e a pessoa terminou ultrapassando o tempo, eu digo, eu não vou estar ouvindo o cara, mas aí eu fiquei feliz demais. Ia falar mais coisas, mas falei depois. Depois eu gostaria de ter falado, eu falei depois. Muita felicidade e outra felicidade muito grande de encontrar minha primeira professora também, que eu me emocionei depois disso. Minha primeira professora. E tá mais nova do que eu. Cabeça preenchida. Legal. Só diz o nome. Quem Fátima Abreu. Fátima Abreu. Na hora que citaram Fátima Abreu, eu digo, rapaz, minha professora, eu fui e falei para ela, aí ela, como é seu nome? Eu digo, não adianta. Eu dizer meu nome que você não vai lembrar. Isso foi em 71. Quantos alunos você não teve? Você não vai lembrar. Ela passou o número dela, a gente ainda nem conversou, mas eu vou conversar com ela. Ela se emocionou também, um aluno meu aqui, minha primeira professora, tirei foto com ela, tudo. Foi duas emoções ali naquele momento. Nossa, que legal. Uma pela premiação, a honra mérito. E eu falei, eu mereço. E acho que toda a população tibirense acha também que eu mereço, que eu mereci. E foi muito bom ter sido em vida. Muito bom, uma felicidade muito grande. Ter feito parte do meu município que eu amo, ter feito algum trabalho social em cima disso. E só a escolinha, que era um trabalho social, e sem contar com a evolução que a gente fez dentro do futebol de Timbira, como a gente contou agora há pouco. Essa mudança que a gente fez como jogador, como treinador, como presidente de liga, fui secretário. Participei de todos os elos dentro do esporte de Timbira. Até de gandula, acho que eu já trabalhei. Muito bem, então tá aí, Déris Nascimento. Realmente, Kim, realmente a gente... Eu, na verdade, quero dar só os parabéns, né? Porque a sua história dentro do futebol e aqui no município de Timbiras, trabalho social, isso realmente enche os olhos da gente. E, com certeza, os olhos também de quem está te vendo agora, de quem está te assistindo, né? E vendo um pouco da tua história. Que ainda vai contribuir muito ainda, né? Para o nosso município. Porque a gente olha assim, como você bem falou, que a sua professora estava mais nova que você, mas você também ainda é uma pessoa com uma energia incrível ainda. Vai ainda, com certeza, contribuir muito ainda para o município. Fé em Deus, muita fé em Deus de que aconteça ainda. Esse ano agora eu vou fazer meu 6.0, mas eu sempre brincava com meu pai, ele já com 80 anos, digo, pai, eu quero viver pelo menos até a sua idade de 80. Meu filho, quando você chegar com 80, você quer mais 10, quer mais 20, é assim mesmo. Mas aí é muito importante, eu espero que eu possa colaborar ainda, de alguma maneira, com o futebol de Timbiras, com a sociedade timbirense.
mesmo que não seja na política, a gente deixou até de falar um pouco. Eu ia falar um pouco da política, já cheguei a ser candidato uma vez, o Tossan me ajudou, na época ele era estudante em Teresina, fez cartazes para mim, ajuda, mas eu não entrei com afinco, não queria entrar, entrei porque convidaram quase para compor alguma coisa, quase era um laranja. E foi uma experiência que eu não gostei. Aí muitas pessoas depois disso, o trabalho que a gente faz, eu acho que não quero não. Não almejo não. Eu prefiro ajudar uma pessoa do que eu ir mesmo. A política partidária não faz muito. O gênero, né? Meu gênero, não. Era só um pedacinho dessa ponta aí que a gente falou da política, porque aí tive essa participação. Não fui laranja porque estava lá tudo registrado e eu também não fiz campanha. Campanha foi o Tossan que arrumou uns cartazes. Mas não foi como, mudando aqui, mas não foi como um candidato que a gente conheceu aí, que se candidatou também, só ganhou 13 votos. Você teve ainda quantos votos, né? Ainda, eu já fui bem votado, apesar de não ter ido. Dois comícios, um no Morro Branco e um aqui na praça da rodoviária. E pronto, porque também, até para falar era ruim, uma vez eu fui a uma palestra, nós estávamos sozinhos, comecei falando, a voz faltou e eu fiquei nervoso. Não dava, política não dava. Aí, muito bom, Chiquinho. Não dava, aí eu fiquei caçando, carruagem, eu vou morrer aqui. E aí foi uma experiência boa, eu fiquei segundo suplente. Olha só, quase eleito, né? O Wilson foi eleito, o Nelson Sampaio ficou o primeiro suplente, eu fiquei segundo com 106 votos. Era muito voto na época. Me decepcionou. Não vamos falar isso, não. Para a próxima vez. Vamos falar aqui. Outra história. Para a próxima vez. A próxima vez que o Chiquinho vier, ele vai ter que falar essa parte política. Essa parte que ele não quer falar hoje, ele vai falar. Tá certo? Então a gente agradece, Chiquinho, uma vez. Muito obrigado por ter vindo, né? Aceito o convite, está aqui contando um pouco dessa história, né? Principalmente para a juventude que não conhece a história do Chiquinho, né? Seu envolvimento com a história do esporte de Itimbiras. E, claro, com certeza, quem está acompanhando a gente agora vai conhecer um pouco dessa história que também faz parte da evolução do nosso município, que é o nosso objetivo, trazer pessoas aqui para contar a sua história. História essa que se confunde com a história do nosso município, tá certo? Então um abraço a todos, na próxima segunda-feira a gente está de volta com mais um convidado especial para você.